Bom, hoje eu quero falar sobre a minha experiência que eu tive com um antidepressivo e ansiolítico, né? Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu precisei fazer uma viagem a trabalho, né? Precisei fazer uma viagem para a Alemanha e sempre tive muito... eu tinha medo, né, de altura, né? Lugares fechados, né? Mas era um medo normal. Até que eu comecei a ter algumas... Eu percebi que eu comecei a ter um medo excessivo, né? E às vezes vinha do nada. Então fui diagnosticado com síndrome do pânico, né? Comecei a passar no psiquiatra. Minha doutora na época me receitou 2 remédios, né? Pela minha, por Deus, né? A minha sorte, foram os 2 remédios que mais deram certo, né? Aí, logo de cara ela já acertou. Normalmente tem pessoal que tem um pouco mais de dificuldade aí para conseguir se adaptar no medicamento, mas no meu caso não. No meu caso, esses 2 medicamentos iniciais já foram o que deram certo, né? Então esses 2 medicamentos foi a sertralina, né, que foi esse daqui, e o alprazolam, tá? O que eu senti com a sertralina? A sertralina ela deu um pouco de dor de cabeça nos primeiros 5, 4 dias de uso. Eu tive bastante dor de cabeça, uma enxaqueca, né, fora do normal. Tive um pouco de diarreia, em uns 3 dias também, tendo isso daí. E um pouco de pico de estresse, tá? Que ele mexe um pouco com o seu pensamento, assim, né? Mas dura pouco tempo, tá? O que mais durou aí foi a questão aí do pico de estresse, que durou uns 15 a 20 dias, né? Mas logo passou e o corpo vai se adaptando. E do lado bom, né, o pós desse medicamento foi o fim daquele sentimento de pavor, né, que é o tal do pânico, né, a síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico não é uma só, né, tem vários tipos, né, tem gente que não consegue sair de casa. No meu caso não, no meu caso eu conseguia sair tranquilo, mas eu não podia ficar em lugar fechado, que eu não podia sair a hora que eu quisesse, né? E eu ia ter que ficar num voo de 12 horas, né? Então só aí já antes do voo já entrava em pânico, né? Só de pensar já ficava desse jeito. E a questão da altura também, né? A altura também era um gatilho para ter esse tipo de sintomas aí. E ajudou muito, tá? Ele ajudava a controlar o pensamento, ajudava a colocar a sua mente a minha mente no lugar e pensar com mais lógica, né? Então ele ajudou muito nessa parte. E ele ajudou muito também na vontade de você fazer o que você precisa fazer, sabe? Como eu fui para trabalho, eu precisava
a aprender, né? Era um treinamento que eu estava fazendo e eu precisava ter aquele foco, né? Então ele ajudou bastante nisso, porém ele é um foco não tão profundo assim. É complicado de explicar, mas é como se você tivesse focado, só que logo você esquece, né? Mas mesmo assim ajudou, né? Eu tive a concentração ali para fazer as minhas anotações, né? Consegui levar bem para o que o remédio serve, ele atingiu ali as expectativas que eu precisava. E o, o Xanax, né? O Alprazolam. O Alprazolam é a cereja do bolo, cara. Ali foi a melhor coisa que eu já tomei para essa situação aí foi o Alprazolam. Eu tomava Alprazolam em algumas situações, né? Por mais que ele normalmente não é usado como um SOS, a, a médica me passou ele com a função de SOS. Né? Então, quando eu começava a ficar ruim, via que ia começar a ficar ruim, eu tomava. Então, eu me lembro que quando eu cheguei no aeroporto, eu tomei. Quando eu fui para fila, né, do gate, tomei mais um. E quando eu entrei dentro do avião, eu tomei mais um. Então foram 3 aí em um intervalo curto. Eu não poderia tomar mais. Na verdade, eu já não poderia ter tomado mais de 2, né? Acabei tomando 3 porque eu senti que eu ainda não tava totalmente equilibrado ali. E depois que eu tomei esse terceiro, uma viagem que duraria 12 horas, para mim durou alguns minutos. Eu me lembro de ter sentado, né, na minha poltrona, comecei a mexer naquela tela do entretenimento que tem no voo. Depois me lembro que eu dormi, depois acordei para comer, né, a moça passou entregando a refeição, vi aonde que o avião estava, a gente estava no meio do oceano, tranquilo, não me senti mal, coisa que sem remédio seria, né, impossível. Eu ver todo lugar fechado, numa altura tremenda, no meio do nada, seria a crise na certa. Mas nesse caso aí não, fiquei tranquilo. Comi, ainda tirei uma foto da refeição ali e dormi de novo. Quando eu acordei, já estava no desembarque, né? Então para mim a viagem foi extremamente rápida, não me lembro de muita coisa e me ajudou demais, cara, me ajudou muito. Às vezes, quando a gente estava no meio da cidade lá, começava a me querer, né, dar aquele sentimento de pânico de novo, e eu tomava um e acabava, passava aquela angústia, né? Porque é só quem tem sabe o que é isso aí. Se você tem a tal da agorafobia, você sabe do que eu tô falando. É aquele pensamento que não é racional, né? Não tem lógica no que você vai estar pensando, né? Às vezes você está no elevador, você já fica pensando um monte de bobeira que você sabe que não vai acontecer, mas mesmo assim aquilo ali te causa o pânico, né? É, e foi isso. O alprazolam para mim só teve benefício, tá? Não sei, você não sente nada de sedação,
Não é um negócio como se você for, vou tomar o Prazolam, que é um tarja preta, e eu vou mudar a minha personalidade, vou ser outra pessoa, não vou ter mais amor por ninguém, nada a ver, nada a ver. Isso aí não existe. A única coisa que vai acontecer é igual sertralina, que vai te deixar, às vezes, um pouco mais estressado ali, mas ainda é você. Né? Seria como se você tivesse estressado normal. Mas a diferença é que o remédio está ajudando ali você ficar um pouco mais. Mas é uma fase, vale a pena a troca, né? 15 dias com alguns efeitos colaterais em troca de uma vida inteira bem. Né? Então vale muito a pena. Bom, então é isso. Se tiver alguma dúvida sobre a medicação, eu já tomei outras, eu vou fazer alguns outros vídeos depois com as outras medicações que eu fiz, que foram medicações que não deram certo, como a desvenlafaxina, que para mim foi um terror. Depois eu vou fazer esse vídeo aí. Caso tenha alguma dúvida a respeito desses dois que eu falei, a gente aceita a sugestão aí, tá bom? Então é isso, brigadão e cuida da sua saúde mental. Sem isso aí, você não é nada.